Bom dia, pessoal! Hoje o meu grupo veio falar um pouquinho sobre a Bacia Amazônica. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil, que foi quando a Esquadra de Cabral saiu no dia 9 de março de Lisboa com destino a Calicut. E aí, por volta do dia 18 de abril, eles chegaram nas proximidades da Baía de Todos os Santos. E no dia 21 de abril, os tripulantes eles acabam achando resquícios de terras nas proximidades. E aí, mais tarde, depois deles terem achado esses resquícios, eles dividiram essas terras em um monte e chamaram de Pascoal, por ser na época da Páscoa. O território ele acaba sendo chamado de Ilha de Vera Cruz, porque eles pensavam que se tratava de uma ilha. Depois Caminha acabou nomeando ela como Terra de Santa Cruz, porque eles perceberam que era um continente e não uma ilha. E aí, por volta do dia 23, foi chegando os capitões, até que no dia 26 de abril, Pedro Álvares Cabral desembarcou com os religiosos e ordenou que erguessem um altar e celebrassem uma missa. No dia 1º de maio, a cerimônia ela acaba sendo repetida. E no dia 2, os barcos levantaram as âncoras e partiram em direção às Índias. E com isso, as embarcações comandadas por Gaspar Lemos, elas voltariam a Portugal para comunicar o rei sobre o achamento das terras. E nessa ocasião seria entregue a carta de Pero Vaz de Caminha. O retorno de Gaspar a Portugal, para alguns historiadores, reforça a ideia que o descobrimento do Brasil não foi intencional, mas sim planejado pelos Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele foi um documento que foi assinado em junho de 1494 na Vila Espanhola de Tordesilhas. Ele tinha como objetivo acabar com as disputas de territórios que eram do novo continente que havia sido descoberto 2 anos antes, em 1492. Os protagonistas desse documento foram Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanholas no território da América do Sul. Essa linha imaginária ela passava 370 léguas de Cabo Verde, e o território a oeste da linha ficaria com a Espanha e leste com Portugal. De acordo com alguns mapas, o território português no Brasil começava próximo onde atualmente se encontra Belém, que fica no Pará, e depois ele descia até em linha reta perto de Laguna, que fica em Santa Catarina. Com o passar do tempo, os portugueses começaram a invadir o território espanhol, né? E dessa maneira o Brasil começou a ter os contornos que conhecemos hoje. A Espanha, que precisava tomar conta de um domínio muito extenso, não conseguiu se defender das investidas portuguesas, dos ataques deles, né, até a parte deles. Então, em 1750, o Tratado de Tordesilhas foi oficialmente desconsiderado e ele foi atualizado pelo Tratado de Madrid, onde as coroas portuguesas e espanhola estabeleciam novos limites de divisão territorial para suas colônias na América do Sul. Bom, aqui nessa imagem, nós podemos ver como que era a divisão. Nesse lado verde, né, que é a parte oeste, pertencia à Espanha, e a parte leste, que é essa mais amareladinha, pertencia a Portugal. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre o Tratado de Madrid, que ele tinha o objetivo de substituir o Tratado de Tordesilhas. O de Tordesilhas foi criado em 1494, que assim estabeleceu novas fronteiras entre as colônias de Portugal e Espanha na América. Então, através desse tratado,
Portugal cedia a colônia do Sacramento, que era no Uruguai, para a Espanha. E, por sua vez, dava o território ocupado pelos 7 povos das missões. Então, o acordo ele foi assinado em 13 de janeiro de 1750 entre os reinos de Portugal e Espanha. Então, pode-se dizer que o Tratado de Madrid ele pode ser pensado com a oficialização do processo de expansão territorial portuguesa, que foi iniciado pouco mais de 200 anos antes e firmado em Madrid, na Espanha, pelos monarcas Dom João V, que era o de Portugal, e Dom Fernando VI, que era o da Espanha. E então esse tratado geopolítico teve como principal objetivo o fim das disputas territoriais entre os estados ibéricos, né? Houve um mapa que foi criado para servir especialmente como base no tratado, que foi o Mapa das Cortes, foi criado em 1749. E houve um brasileiro que ele chama Alexandre de Guzmán, que ele foi embaixador e secretário de Dom João V. Ele invocou o direito do ut possidetis e ita possidetis, que foi o princípio que estabelece que aquele que ocupa um território é seu proprietário. Foi isso que ele quis dizer nessa frase. E isso foi um argumento que foi aceito pela Espanha, pois na região dos 7 povos das missões havia portugueses, então eles aceitaram esse argumento. E em 1750, né, que foi quando estabeleceu o Tratado de Madrid, Portugal cedeu, né, a colônia do Sacramento para a Espanha. E assim, o país que entrega o território hoje corresponde ao estado do Rio Grande do Sul, esse território que cedeu. A assinatura do Tratado de Madrid, ela reflete um importante processo de demarcação territorial que foi iniciado no contexto do período pombalino, que foi de 1750 a 1777. Então, assim, os contornos geopolíticos do atual território brasileiro, eles foram dimensionados por este tratado. Apesar, né, de não se resumirem, assim, a ele, pode-se dizer, né, que ele evidencia um processo de redefinição das fronteiras coloniais. Agora eu vou falar sobre a evolução do território brasileiro. No primeiro mapa, pode observar o de 1534, que é a divisão das capitanias hereditárias, logo quando os portugueses chegaram no Brasil. Que a outra parte havia ficado para os espanhóis, devido aos tratados. Em 1789, o Brasil já tomou forma do mais ou menos do como ele é hoje. Mas ainda você pode observar que as divisões entre os estados não era igual a gente conhece hoje, tinha muito menos. E o território brasileiro não era do tamanho que é hoje. A floresta Amazônia, né? O estado da Amazônia e a floresta não era do tamanho que pertence hoje ao Brasil. Em 1889, começa a dividir mais. E ainda você pode perceber que a Amazonas não é do tamanho que pertence ao Brasil hoje. No segundo mapa de 1789, ela era um pouco maior do que se encontra hoje dentro do Brasil. Em 1943, ele começa a tomar forma do que é, e só alguns estados que ainda não pertencem ao Brasil. A Amazonas começa a ter a forma na qual ela tem hoje
o tamanho que ela tem que pertence ao Brasil, porque ela é gigante. Então, ela não pertence só ao Brasil, só a maior parte que pertence ao nosso país. O resto, a outra metade pertence aos outros países. E em 1999, o mapa chega no que a gente conhece hoje, o tamanho real de tudo. Aqui é uma foto da Bacia Amazônica. Bacia Amazônica. Ela é a maior bacia hídrica do mundo. Ela tem um grande potencial de energia. Ela não pertence só ao Brasil, ou seja, ela abrange outros países como Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. Tem 7 milhões de quilômetros quadrados. 3,8 quilômetros quadrados envolvendo os estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá. A Amazonas é cortada por um rio só, e esse rio tem os seus vários afluentes, a Bacia Amazônica, o que faz ela ter essa gigantesca de água. E o que dá forma a essa bacia amazônica o principal rio é o Solimões, que nasce nas Cordilheiras dos Andes, no Peru, e desce até a Amazônica, com o seu principal afluente, que é o Rio Negro. Eles é o que dá maior forma à bacia amazônica. Agora eu vou ler aqui o texto. Nossa, que é o segundo parágrafo. Ele em inglês e em português, para a gente poder tendo uma melhor compreensão. Bom, o texto em inglês. The Amazon basin has been continually inhabited for more than 1,002 million years since they first proved arrivals of people in South America. By the 15th century, the population of scarred and hundreds of small tribes. Upon the discovery of the Americas, the Portuguese and the Spanish sailed the Strait of Tordesillas, which divided the continent into two, but is 1,750,000. The Charter of Madrid certification the transference of most of the Amazon basin the Portuguese set greatly contributing to the continental size of what is now Brazil. Agora o texto é em português. A bacia amazônica tem sido habitada continuamente por mais de 12 mil anos, desde as primeiras chegadas comprovadas de pessoas na América do Sul. No século XVI, a população estava espalhada em centenas de pequenas tribos. Após a descoberta das Américas, portugueses e espanhóis assinaram o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o continente em dois. Mas em 1750, o Tratado de Madrid certificou a transferência da maior parte da bacia amazônica para o lado português, contribuindo muito para o continente tamanho do que hoje é o Brasil. É aquilo que eu mostrei na evolução dos mapas do Brasil anteriormente. Bom, isso foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. E é isso.